Os Chapéus de Palha finalmente chegaram em Elbaf, mas apesar de se encontrarem com Loki, ele não é o verdadeiro vilão do arco. O real vilão de Elbaf é um homem já apresentado anteriormente e um dos mais poderosos de toda a história. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Elbaf provavelmente será um dos melhores arcos de toda a história, e o seu vilão até já apareceu antes, sendo um dos homens mais misteriosos de toda a obra, e também ele será um passo importante para que o Luffy se torne o rei dos piratas. Mas ainda mais importante do que ele é você dar o like nesse vídeo, nem tem comparação de como o seu like é importante. Então é claro, deixe o seu like e vamos agora para o verdadeiro vilão de Elbaf. Após o fim de um ano, chegamos finalmente à saga final de One Piece. Seu primeiro arco foi Egghead, onde finalmente começamos a ver mais o poder do governo mundial e a sua organização. Vimos os Gorosei revelando seus poderes, vimos também as armas de Mu e tivemos até mesmo a introdução dos Cavaleiros Sagrados. Já agora o próximo arco desta saga final, onde com certeza continuaremos vendo mais sobre o governo mundial e sobre os Cavaleiros Sagrados. Além do nome desta saga ser literalmente saga final, já temos várias outras provas de que o One Piece está cada vez se aproximando do seu clímax, do ponto que esperamos desde que vimos o Luffy saindo ao mar pela primeira vez. A grande transmissão do Vegapunk termina com ele dizendo que o destino do mundo será decidido por aquele que encontrar o tesouro One Piece, nos mostrando algumas das figuras mais importantes desta jornada final, o que acaba criando uma corrida para decidir quem será aquele que chegará ao One Piece primeiro. Vimos Luffy correndo atrás dos Poneglyphs desde o início, já que é só juntando os 4 Road Poneglyphs que é possível encontrar a localização de Laugh Tale. Também vemos cada um dos outros Yonkous, além de alguns outros piratas que também competem nessa corrida, fazendo a mesma coisa. Law e Kid também pegaram uma cópia do Poneglyph do Kaido, que estava em Wano, além de outros 2. Bug finalmente anunciou publicamente o seu grande sonho, dizendo que lutará por ele até o fim, de que ele se tornará o rei dos piratas, também inspirando seus companheiros e colocando todo o seu grupo em campo. Os piratas do Bug, junto com a Cross Guild, estão na competição pelo One Piece. Barba Negra atacou Law e seus piratas e roubou seus Poneglyphs, e até mesmo o próprio Shanks está nessa, com ele derrotando Kid e pegando as cópias que ele tinha de 3 Road Poneglyphs, o que faz do Shanks também um competidor nesta corrida final, porque afinal ele também é um pirata, e não é só porque ele ajudou o Luffy que ele tem que deixar os seus sonhos e objetivos de lado. Logo, tudo isso está nos levando a um único ponto: quem chegará primeiro ao tesouro lendário e se tornará o rei dos piratas. Você pode perceber que tudo encaminha para isso. A cada novo arco, todos os piratas chegam mais próximo desse resultado. E claro que em Elbaf, um arco tão aguardado e hypado por muito tempo, isso não será diferente. E não se iluda com o começo simples do arco, geralmente as coisas tendem a ficarem bem doidas depois. Podemos usar como exemplo o ano, onde os Chapéus de Palha chegaram no país e viram vários problemas, conversaram com os moradores e mais tarde tudo virou uma luta gigante, com a Big Mom também indo para lá com os Supernovas e até mesmo os 9 bainhas se juntando. No fim, o Luffy ainda revelou ser o deus do sol, despertando sua fruta, e a história mudou completamente. O arco de Egghead também foi assim. Começamos apenas apreciando as criações do Vegapunk e logo virou uma briga generalizada entre uma enorme frota da marinha, um Gorosei, que mais tarde ainda chamou os outros 4, e mais agentes da Cypher Pole. Tivemos a traição dos dois lados, Vegapunk fez uma transmissão e tudo ficou complexo demais no final. Então não podemos esperar menos de Elbaf.
qualquer coisa pode acontecer, e provavelmente esses acontecimentos estarão relacionados com a reta final de One Piece, a jornada até Laugh Tale, que será muito provavelmente um dos próximos arcos após Elbaf. Porém, para que todos possam chegar na última ilha, primeiro eles precisam reunir os 4 Road Poneglyphs, faltando apenas um para completar todos eles. E o último dos 4 está justamente com o homem marcado pelas chamas. No capítulo 1081, Lafitte e Shiryu conversam sobre esse cara. Eles dizem que o homem marcado pelas chamas viaja em um navio completamente escuro, e se alguém navega perto, eles acabam engolidos por redemoinhos gigantes, e que por causa disso é muito provável que ele seja usuário de uma Akuma no Mi. Então Shiryu diz que esse homem poderia ser um fuzileiro naval aliado ao governo, porque não é possível que o governo mundial possa simplesmente deixar os Poneglyphs livres no mundo, sendo que essas pedras são as únicas coisas que pode apontar para a direção de Laugh Tale. O governo mundial tem tentado impedir que piratas cheguem até lá há séculos, então Shiryu acredita que por esse motivo, esse homem marcado pelas chamas, que está com o último dos 4 Road Poneglyphs, tem alguma relação com o governo. E levando em conta que Shiryu já foi antigamente o comandante-chefe de Impel Down, a maior prisão do governo, podemos levar em consideração o que ele diz. Por mais que seja apenas uma especulação sua, o mais provável é que realmente o homem marcado pelas chamas seja do governo. E eu já fiz algumas teorias aqui no canal teorizando quem pode ser esse homem. Algumas são bem interessantes, mas com as novas revelações do mangá, já está quase certo quem é ele. Primeiro, que ele não pode ser alguém completamente desconhecido na história, até porque já temos vilões demais em One Piece, e adicionar um novo que nunca vimos antes não faria qualquer sentido. Ele também é alguém muito poderoso e, claro, um dos personagens mais importantes para a reta final de One Piece, até porque é ele quem tem a última chave para acessar o maior tesouro de todos. Quando o Vegapunk estava falando que o destino do mundo será decidido por aquele que pegar One Piece, um painel com os personagens que terão uma grande importância nessa saga final apareceu, nos mostrando todos aqueles que estão diretamente ligados à corrida final até o tesouro One Piece. Então é muito óbvio pensar que o homem marcado pelas chamas, aquele que tem a peça final para que tudo isso seja possível, também esteja ali. E dentre todos os personagens, um chama atenção pelo seu mistério. Um que vemos apenas a sua silhueta e que está usando um sabre. Essa é a mesma silhueta que aparece quando o Dragon menciona os Cavaleiros Sagrados, portando a mesma espada estilo sabre. Ou seja, com isso tudo se conecta. Ele é um cavaleiro sagrado que trabalha diretamente para o governo mundial, o que confirma a teoria do Shiryu de que o homem que protege o último Road Poneglyph seja do governo. Na sua primeira silhueta, vemos padrões de espirais aparecendo atrás dele, os mesmos padrões de uma Akuma no Mi, o que pode nos dizer que ele é usuário de alguma fruta, o que claro prova o ponto de Lafitte, de como o homem marcado pelas chamas consegue criar redemoinhos afundando todos os navios que se aproximam. E ele também é um personagem extremamente poderoso, sendo atualmente o Cavaleiro Sagrado mais forte de todos. Os Cavaleiros Sagrados são os nobres mundiais mais fortes de toda a Terra Santa, e como vimos com São Charles e os outros nobres que apareceram em Sabaody, por exemplo, todos eles são totalmente fracos quando se trata de combate. Então, é muito provável que alguns nobres desçam até a superfície e naveguem no mar como forma de treinarem a sua força, lutando contra piratas e criminosos poderosos. É por isso que os Cavaleiros Sagrados são tão fortes. Um claro exemplo disso é o próprio Doflamingo, que só se tornou forte depois que o seu pai abandonou os seus privilégios de nobre e foi morar no mundo da superfície. Então, um homem marcado pelas chamas ser um cavaleiro sagrado faz todo sentido. Mas a verdade é que ele não é qualquer cavaleiro sagrado, mas sim o seu atual comandante supremo.
Após Figarland Garlin, o antigo comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados, ter sido promovido a Gorosei, o seu cargo ficou vago, sendo provavelmente ocupado por esse homem da silhueta. Mas a dúvida que fica é: quem é esse homem e quando ele aparecerá na história? A verdade é que ainda não sabemos ao certo quem ele é, mas uma teoria que eu acredito muito é que esse Cavaleiro Sagrado seja na verdade o filho de Garlin, e também o irmão do Shanks. Começamos com a sua silhueta, que é idêntica à do Ruivo. Até mesmo a sua própria espada estilo sabre é igual ao que o Shanks usa. E de acordo com o filme Red de One Piece, o Shanks é da família Figarland, o que faz sentido quando notamos que Figarland Garlin, quando mais novo, era muito parecido com Shanks, podendo ser o seu verdadeiro pai. Inclusive, o Shanks foi encontrado em God Valley ainda bebê logo após o grande incidente, e uma das principais figuras de God Valley foi o próprio Garlin. Então Shanks pode ter se perdido ainda bebê, se tornando um pirata, mas o seu irmão não. Ele cresceu com Garlin e, assim como seu pai, ele foi treinado para se tornar um cavaleiro sagrado. Isso explica até mesmo quando vemos Shanks entrando na sala dos 5 anciãos para falar com os Goroseis sobre um certo pirata. Nesse painel em que ele aparece, ele não está com a sua cicatriz característica no seu olho esquerdo, como podemos ver pela sua testa, e se compararmos com essa imagem que ele está praticamente no mesmo ângulo, podemos notar que isso é um pouco estranho. Além disso, normalmente, o Oda costuma colocar onomatopeias para alguns movimentos em One Piece, como por exemplo, passos. Shanks sempre anda com as suas sandálias, e quando ele está caminhando no navio do Barba Branca, podemos ver as onomatopeias dos seus passos, se parecendo muito com o som de uma borracha batendo no chão. Mas já quando ele vai ver os Gorosei, a sua onomatopeia é completamente diferente. Os seus passos têm o som de um metal batendo no chão, quase como se ele estivesse usando uma armadura. E geralmente aqueles que usam armaduras são cavaleiros, os Cavaleiros Sagrados. Isso nos diz que aquele suposto Shanks que foi ver os Gorosei pode na verdade não ser o Shanks, mas sim o seu irmão, o atual comandante supremo e também um homem da silhueta, que como já vimos é muito parecido com o Ruivo. Como vimos, Elbaf é um dos territórios do Shanks, o que provavelmente trará uma relevância maior para ele nesse arco, como um possível confronto entre os piratas do Ruivo contra os Chapéus de Palha, ou até mesmo com a gente descobrindo um pouco mais do passado do Shanks. O Luffy já deixou bem claro que ele também planeja lutar contra o Shanks, mas talvez isso aconteça de uma forma um pouco diferente. Talvez o Luffy, na verdade, enfrente o seu irmão, que com toda certeza é tão poderoso quanto o Ruivo. Assim que a saga final começou, começamos a ver mais sobre o governo. Em Egghead tivemos os Gorosei, e agora em Elbaf tudo indica que os próximos serão os Cavaleiros Sagrados, até porque Figarland Garlin, o antigo comandante supremo dos Cavaleiros, se tornou um Gorosei e vai querer capturar o Luffy. Ainda não sabemos qual vai ser o vilão verdadeiro de Elbaf. Conhecemos o Loki agora no início do arco, mas dificilmente eu acredito que ele será o vilão desse arco. Eu acredito que o Loki possa até mesmo se tornar um aliado no futuro, o que abre espaço para os verdadeiros vilões da história aparecerem agora. O Homem Marcado pelas Chamas, aquele que tem o último dos 4 Road Poneglyphs, e será uma das etapas finais para que Luffy chegue até o One Piece, fazendo Luffy lutar contra ele e derrotá-lo, e provar para o Shanks que ele já está pronto, que ele está preparado para ser o rei dos piratas, até porque já chegou a hora de pegar o One Piece.